Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Estúdio Tati especial de final de semana. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha através da TV Tati, canal 22 ou 522 em Ribeirão Preto e também em toda a nossa região pelo canal 32.1 e também pelo canal 22. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. O programa de hoje vai falar e discutir sobre o CMDCA. Qual o papel do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente? Eu recebo aqui a Célia Moura Simões, à minha esquerda, que é assistente social da CIRP e também primeira secretária do CMDCA. E também, ao meu lado direito, a Luciana Pasqualin, que é assistente social do Observatório do Livro e também presidente recém-possada do CMDCA. Muito obrigado pela presença de ambas. Nós vamos falar muito sobre o CMDCA e é isso que a gente quer explicar exatamente, né? Para o nosso telespectador como funciona, como é o trabalho do CMDCA e, lógico, que nós vamos fazer o nosso apelo também aqui, porque todo ano, aliás, os demais presidentes que já passaram pela cadeira de presidente, que hoje você, Luciano, ocupa, já estiveram aqui para fazer o seu apelo, né, sua reivindicação. Apelo talvez seja um pouco forte, mas sua reivindicação para que o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente seja ajudado. Como é que funciona exatamente, né, o CMDCA atualmente? Você está já foi empossada como presidente? Já, faz, né? Uma semana. Uma semana. E como é que funciona exatamente, né? Como é que está o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente nesse momento? O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, ele é um conselho paritário, né? Então, ele é composto por pessoas da sociedade civil, representantes da sociedade civil e também representantes do governo, de várias secretarias do governo, né? E ele está instalado para fiscalizar e provocar as políticas públicas em relação à criança e ao adolescente, tá? Então, esse é o grande papel. A maior parte das pessoas que participam do conselho, que vão às plenárias, que estão ativas, são as pessoas das organizações da sociedade civil, né, que têm muito interesse em que as coisas funcionem para atender, então, as crianças e os adolescentes de Ribeirão Preto, né? Então, é isso que o conselho, basicamente, é isso que ele faz. Qual que é o todo, né? A gente fala criança e adolescente, fica muito aberto, né? Qual que é o todo? Qual é o acompanhamento? Existe uma expectativa de quantas crianças, quantos adolescentes? Como é que é exatamente esse acompanhamento? Tá. A Célia pode nos ajudar também nessa questão, que a Célia já passou por todos os cargos, praticamente. A Célia é extremamente experiente, aí foi conselheira tutelar, teve várias vezes no conselho, né? Então também é bastante experiente para contar para a gente. Vamos começar por você, depois eu quero o complemento da Célia, por favor. Tá bom. Então, a verdade é que o Conselho, ele pensa e provoca as políticas públicas. E aí, quando a gente fala de criança e adolescente, são todas as crianças e os adolescentes da cidade, né? Então, por isso que a gente pensa as políticas públicas mesmo para o atendimento geral. Quando você fala que os presidentes vêm, às vezes, fazendo reivindicações, mas, na verdade, provocações, realmente é um apelo. Porque muitos dos projetos que são financiados no município é financiado através do conselho, né? Então, por isso, sim, a destinação do imposto de renda para pensar nos projetos. E aí, dentro dos projetos, tem o número de crianças ou adolescentes que vai ser atendido. Mas acho que a gente pode falar isso depois. Então, assim. Pode falar agora, inclusive, por favor. Eu queria que você falasse agora. Quais são exatamente os papéis? São muitos conselhos em Ribeirão, não é isso? São vários conselhos. Acho que a Célia pode contar isso mais. Assim. Porque, exatamente, se não me engano, no final do ano, geralmente, é divulgado... Eu queria que você explicasse melhor isso. Eu estou falando o que eu estou pensando aqui. É divulgado a lista de conselhos que podem ser... que as pessoas ou as empresas podem contribuir. Não é isso? Sim. É divulgado os conselhos que têm um fundo municipal, então é divulgado para que os empresários, né, destinem um imposto de renda. Então, o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, o Conselho Municipal do Idoso, são conselhos que têm um fundo, né? E as instituições, as organizações, a sociedade civil, elas têm um critério, porque às vezes o empresário ou a pessoa, né, enfim, que quer destinar, ela fala, mas será que é sério? Será que o meu dinheiro, que eu estou enviando, será que realmente, como que vai ser gasto isso? Sim,
é sério, né? Por quê? Porque tem critérios para essa instituição ela se inscrever. Ela precisa de um registro, tem uma comissão de registro que vai acompanhar, tem uma comissão de fiscalização e tem a comissão do fundo, que é composto por pessoas, inclusive, hoje, em Ribeirão Preto, a coordenadora do fundo é uma empresária que representa a associação comercial, né? Então, é muito criterioso. Nós temos no CMDCA um pouco mais de 90 organizações registradas, todas que atendem criança e adolescente. Então, para 90 que um pouco atendem... mais de 90 Nossa, que atendem muita criança, coisa. muita coisa, né? Então, assim, claro, nas diversas, tem crianças, são organizações que o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, esporte, cultura, educação. A partir do momento que uma organização ela presta serviços com criança e adolescente, ela precisa estar registrada no CMDCA. Se não fossem vocês, né? E os abnegados empresários, que isso a gente quer falar e bastante, como é que sobreviveria, né, com relação às políticas públicas, por exemplo? Não sobreviveria? Não teríamos essas 80, 90 entidades? Então, é porque assim, a gente tem que entender como que é esse processo, né? Isso. Na verdade, é a função do Estado, né? Aqui no caso o município, mas do Estado enquanto conceito, é gerir atividades, políticas públicas, o atendimento integral da criança e do adolescente. Quando o Estado, e aí quando a gente fala do atendimento integral, vai desde a educação, a cultura, o esporte, a saúde, Quando o você fala bem-estar. Estado, é federal, né? Em nível... Eu falo Estado enquanto poder público. Poder, ok. Então, vamos pensar no município. É obrigatório que a prefeitura ofereça isso. Quando há falhas nesse oferecimento de atividades ou do atendimento geral, as organizações da sociedade civil elas vão aparecendo para cobrir essas lacunas que a própria prefeitura deixa. Isso não é agora, não é a gestão passada, isso é histórico, né, de muitos e muitos anos. Tem instituições que têm quase 100 anos, que já fazem trabalhos, enfim. Então, essas instituições elas vêm para desenvolver essas atividades que o poder público deveria cumprir. Então, é isso que a Célia conta. Tem organizações que fazem esporte, tem de cultura e tal. E, claro, que elas precisam se manter, elas precisam existir. E aí, cada organização da sociedade civil ela se organiza de uma tal forma para buscar esses recursos. Através do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, ela consegue, através disso que a Célia colocou, de inscrever a instituição, ela inscreve também projetos e programas que é fiscalizado pelo CMDCA, fiscalizado, acompanhado, e aí há um repasse de recursos que vem para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que aí esse fundo ele se abastece, né, com as destinações do imposto de renda, né? Então, aquilo que já é um imposto pago, que o empresário, a pessoa física, já vai pagar, ela só diz assim, olha, parte desse imposto eu quero que vá para determinada instituição, ou eu quero que esse imposto vá para o fundo e o fundo decida o que vai fazer com ele, né? Então, é esse o processo. Mas é claro que cada organização da sociedade civil dá os seus pulos, né, para poder ter recursos para se manter, porque na hora que a gente está nesse meio, né, Célia, a gente não sai mais, né? Na hora que você consegue ver o resultado dos projetos, quando você vê uma criança se formando, né? Isso faz com que a gente faça esforços danados. No teu caso, você trabalhou, que eu me lembro, você trabalhou na Fundação Educandário por 10 anos, né? 10 anos, me desliguei recentemente de lá. Era muito mais fácil? Assim, sempre Porque a Fundação Educandário é um exemplo para o Brasil, né? É um orgulho para todos nós, né? Ter a Fundação Educandário aqui. Mas é muito diferente? Assim, é um pouco diferente porque eles já têm esse recurso que foi deixado lá atrás. E uma coisa que eu sempre falava quando eu estava lá, e mesmo fora de lá, né? Tenho muito carinho por lá, é que lá é a comprovação de quando um dinheiro
é bem gerido, ele dura muito e muito tempo e dá para fazer muita coisa. Porque os recursos da Fundação Educandário, ele vem da destinação, da herança da Sinhá Junqueira e do Quito Junqueira, né? Que foram coronéis do café. Então, eles já deixaram esse recurso e durante quase 100 anos, 80 anos, ele foi sendo trabalhado, esse recurso, e até hoje ele consegue manter a escola, né? E uma série de atividades e programas que tem lá dentro. Então, isso é uma prova concreta de que quando a gente tem vontade e tem uma boa gestão ética correta, o recurso dá, né? Porque uma organização da sociedade civil, ela não consegue se manter só com recursos do CMDCA, né? Então, assim, é isso que a Luciana está dizendo. Tem outros meios... E ainda não consegue? Não Quanto consegue. precisa arrecadar? Vamos lá. Depende do número de crianças e adolescentes. Média. E o tipo de atendimento também. Então, e o tipo de atendimento, Anual, não tem como. por exemplo. Não dá, assim, para saber, porque uma organização da sociedade civil que atende, um exemplo, esportes, que tem lá 2, 3 vezes por semana, ela vai ter um custo menor que aquela que atende o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, né? Você está dando exemplos, Estou dando né? um exemplo, assim, Quanto não que dá foi muito. destinado ano passado, 2024? Quanto foi destinado? O Vocês valor lembram? total chega a 2 milhões e 900, não chega a 3 milhões que o CMDCA repassou para as instituições. Mas como também, assim, como as instituições, porque é assim, para a gente explicar. Sim, por O favor. Conselho, ele tem as suas áreas prioritárias, né? Então, a partir de um estudo feito na cidade, um levantamento das necessidades, se lança quais são as prioridades. Dentro dessas ações prioritárias que o Conselho elege como o mais importante de se trabalhar e aquilo que tem mais falhas, por exemplo, pela Prefeitura, vamos dizer assim, e é onde o Conselho pode contribuir. Ele vai elencar as prioridades. Então, na saúde, então, dentro da saúde, a gente vai trabalhar com as pessoas que usam substâncias os eixos, psicoativas. quais são os eixos? São as substâncias psicoativas. Então, o outro que vai trabalhar com a violência sexual, elenca que a gente vai acompanhar mais de perto e ser uma ação prioritária, a questão da educação para pessoas com deficiência. Enfim, ela elege as suas prioridades. Dentro dessas prioridades, ela solta um edital para que as instituições que se enquadrem nesses eixos prioritários, ela vá escrever um projeto, uma proposta e dizer aquilo que ela faz. Então, por exemplo, o ano 2024, né? Agora para 2025, Isso. a gente está nesse processo de planejamento. Em 2024, acho que a instituição que mais recebeu o valor mais alto, acho que foi 100, 130 mil. Foi a que recebeu o mais alto. É que você tem que repartir o bolo, é isso? Isso. De 2 milhões e tanto, Tanto tem que você repartir tem que o bolo repartir. entre as 80 e 90. Isso. E não são as 80, 90 que vão receber. Elas só vai receber as instituições que conseguem passar no edital, que se enquadram Não são nessa... todas que Não, recebem? não. São prioridades. Então, São a coisa as é mais prioridades. feia, né? Se a gente for pensar... E quais são as prioridades? Existem prioridades? Então, aí se a gente pensa na saúde, é Ah, o ok. atendimento de pessoas que... Na educação, na cultura. E quem elenca isso? Quem determina essa distribuição das verbas? Então, a gente tem esse estudo sobre a realidade, que Uhum. até agora é uma coisa que a gestão passada já nos deixou... Isso. Está abrindo uma licitação agora para a gente contratar uma empresa para fazer esse estudo em Ribeirão, porque o último que foi feito foi em 2015, então está bem antigo. Mas, a partir das prioridades desses estudos sobre a dinâmica da comunidade, da sociedade, os conselheiros do CMDCA fazem um estudo sobre isso e aí elegem e votam, e também a partir das conferências municipais, conferências estaduais, conferências federal. Dessas conferências, nós tiramos a necessidade, né? E agora foi o que a Luciana falou, que nós abrimos editais para ter um diagnóstico da cidade, né, com a criança e o adolescente. Então, em cima desse diagnóstico, em cima das conferências, é que nós tiramos as necessidades. Aí sim vai poder se estipular um valor. Isso. Também um valor. Quais foram os últimos presidentes? Eu lembro do Marcos Vinícius Berzotti,
É, Tá- foi o Marcos Vinícius Está na diretoria Berzotto. ainda, o Marcos? Não tá. Não está. Mas é um querido amigo, Excelente, né? foi um Excelente. excelente. Trabalhou muito, esteve aqui muito com a Muito. gente na Sim. tarde. E continua militante, mesmo É. fora Cara incrível. o que a gente precisa. É. Mas Ligamos é pro isso, na hora Marcos. que é mordido pelo mosquitinho ali, a gente ninguém não larga tira. Mas mais. ele continua no governo agora, né? No Sim, governo atual, ele se não me engano, no continua. DAERP. Não, No SAERP e no IPM. no IPM, né? exatamente. Isso. Depois foi a Silvia Helena Balbino, Silvia Balbino. a presidente. Exato. Depois, governo, o Renan. E sociedade civil, o João Gabriel, da Casa das Mangueiras. Também que fez um excelente trabalho. É o que você falou, né, Lu? É picado, né, bichinho. pela ação, né, pelo movimento de se ajudar. Agora, ainda existe uma dúvida, pelo que você me passou, existe uma dúvida para com os empresários, ainda com relação à destinação. Porque se empresários são só 100 e poucos mil reais para cada instituição. É anual. É muito pouco. Microfone, por favor. Eu sou representante, É. como né, você me apresentou, eu sou da sociedade civil. Tá. Então, eu represento a associação comercial. Tá. E nós temos vários eventos, palestras para os empresários da necessidade. Porque, às vezes, a gente vê alguém reclamando ou criticando. Porque tem criança e adolescente no semáforo, porque não tem criança fora da escola. Então, se o poder público não dá conta, quem que pode colaborar? Nós, né? Sociedade civil. Então, a conscientização dos contadores em estar falando com o teu cliente, explicando da necessidade, porque é um dinheiro que ele vai ser destinado, ele já foi pago, né? Então é melhor ser destinado para uma ação, para uma organização da sociedade civil, do que ir para Brasília, porque se você não destina aqui, ele vai para Brasília. Então, às vezes o empresário ele fala, mas como que é? Esse dinheiro realmente vai? Claro, se a instituição ela não tem inscrição, ela não tem o registro, ela não consegue participar de editais. É um imposto de renda, né? É um imposto de renda. E nós temos feito palestras e capacitação também para contadores, para os empresários e de todos os meios, né, para ele entender a necessidade. É fundamental. Sem a sociedade civil, nós não vamos conseguir tirar nossas crianças e adolescentes da rua, investir na educação. Porque, infelizmente, e eu volto a falar o que a Luciana disse, não é desse governo nem do governo passado, mas o Estado não dá conta. Ele não consegue suprir as necessidades. Então, nós, enquanto sociedade civil, nós devemos contribuir. Gente, Ô, César, e a imprensa tem um papel importante nisso, Estamos né? aqui por isso. Não, sem dúvida. Sempre Até- recebi o Marcos, da prefeitura, realmente, o Renê, eu não me recordo, mas a Silvia Balbino esteve aqui, Sim, o Marcos Vinícius sim. esteve aqui, eu não me lembro se algum outro. O Mas, enfim. Sérgio, que ele é da presidência do Obreiros do Bem, ele esteve aqui também. Eu já estive. Então, assim, vocês estão sempre abrindo as portas para divulgar, Que é o para que você contribuir. disse, né? É um dinheiro. A gente não pode dizer que é um dinheiro perdido, mas é um dinheiro. Vai para que Brasília. Vai para Brasília. Entendeu? Então, por que você não deixar o dinheiro Na sua aqui cidade, para a sua com cidade? entidades sérias. Pois é. E aí, quando eu falo do Eu não papel da consigo imprensa, compreender isso. né? E muito bom vocês estarem fazendo um trabalho, especialmente com os contadores, Sim, né? nós E eu estamos espero que todos ajudem, porque é uma turma muito boa, né? Demais. Para fazer um trabalho de formiguinha com seus clientes, né? Com as empresas. É só a empresa que pode doar ou pessoa física também pode doar? É uma dúvida que pintou falar. agora. A pessoa Pois não, física Lu. também. Também. Tem uma porcentagem menor, acho que é 8%, né, do imposto devido, que ela destina. Tá. Então, na hora da declaração do imposto de renda, por isso que essa questão dos contadores, né? Porque quando eles fazem o imposto de renda da pessoa, claro que eles têm que consultar a pessoa para isso, mas ele já vai destinar essa porcentagem para a instituição ou para o fundo. É né? o dinheiro a restituir do leão.
É o dinheiro que você já paga, não a restituir. Ah, não é o de Não, restituição. Por isso que a pessoa ela não desembolsa mais dinheiro. Então, ela só diz, imposto. olha, uma parte desse imposto que eu estou pagando, que eu já estou Quem pagando... tem para restituir, vai restituir. Vai restituir. O contador vai fazer o boleto e aquele dinheiro que já ele não Ele ia vai pagar descontar, de qualquer- né? De qualquer jeito, ele já está pago. Ao invés de ir para outro estado, fica em Ribeirão. É o boleto, é isso. É simples, então ele não vai desembolsar o recurso para pagar, né? E aí, quando eu falava da imprensa, também essa questão de divulgar as boas instituições, né? Mostrar que tem instituições que são boas, que fazem o trabalho. Então, esse papel, eu sei que aqui a Tati faz muito isso, né? De trazer Faz. projetos que acontecem em Ribeirão, instituições que estão em Ribeirão e que fazem um trabalho bacana. Então, a pessoa também já por isso que eu falo, a imprensa divulgando esses trabalhos, né? A pessoa, na hora de fazer o imposto de renda, ela vai se lembrar de uma instituição que ela viu, que ela sabe que Vocês é séria. conseguem citar pelo menos algumas? Vocês não vão lembrar de todas. De mas instituição? De instituição. Que recebe? Que recebe. Sim, Pois não. claro. Algumas. Fique O à vontade. Alvorada, que é um A centro creche de Alvorada. convívio. Creche Alvorada. Creche Alvorada. Creche Alvorada. Nossa, agora dá um branco, né? A PAI, Ah. não sei se o Cantinho do Céu tá, mas é uma instituição muito séria em Bem Ribeirão possível, que bem recebe. Que O recebe. CAERP, da dona Marlene. É o que é o. A Casa A das Devir. A Mangueiras. Casa das Mangueiras. A A Devirp. A Casa das Mangueiras, Sim. né? Como é que eu A encaminho? Marcenaria Maria Claré. Enfim, tem uma. Como é que eu Tem encaminho? várias. Né? É o próprio contador que pode fazer esse encaminhamento? Isso, é o próprio contador. O contador, ele gera um boleto. Né? Ele fala com o cliente, Tá. o cliente fala, tudo bem, ok, gera um boleto com a conta do fundo, Ok. porque tem um E eu fundo posso escolher, municipal inclusive, não é isso? que a pessoa eu posso pode escolher para onde eu sim, vou destinar. Sim. Então, eu quero destinar para a PAI, para a Aí Devir, tem lá enfim, no tal. site do CMDCA a relação de organizações que estão aptas a estar recebendo esse recurso. Tá. E aí ele Tá. vai pôr o código lá representando aquela instituição. A Tati, sempre no mês assim, de setembro, agosto, setembro, recebe o Sr. João de Deus, o Júlio Curvo e o Maravilhosa. Chico da Receita Federal. Bem lembrado, Né? bem lembrado. Sr. João Eu de já Deus, estive o aqui Júlio com o Curvo, Júlio, isso. então sempre vocês estão dando um apoio para nós. Nós, E nós estamos nos antecipando esse ano pela entrada. Sim, né, de pela nova vocês, diretoria pela nova do- diretoria. da eleição. Mas já pode ser doado? A partir de quando pode ser doado? Essa doação pode ser feita quando? Então, ela tem dois momentos, né? Ela tem. Porque nós estamos. O Leão agora. O Leão, o Isso. imposto de renda agora abriu. Começa se não me agora engano. Até abril. Nesse momento já pode fazer. Na hora que vai fazer a declaração do imposto de renda, ela já pode doar. E as empresas, quando elas, que aí é um valor bem maior, geralmente acontece no final do ano, né? Entre novembro, dezembro, que há a destinação maior pelas empresas empresas maiores que destinam valores maiores, né? Mas porque assim, é importante dizer que quando também a pessoa física ou a empresa vai destinar para essa instituição, ela destina um valor. 25% desse valor que ela destinou para essa instituição, ela se mantém no fundo municipal. E aí, com esse recurso de 25% de todas as doações, que o Conselho abre o edital para poder também atender as instituições. Então, tem instituições que, às vezes, elas não vão ser atendidas dentro desses quase 3 milhões que eu te falei, mas ela vai receber porque a empresa destinou para ela um valor. E não precisa, meio complicado, e não né? precisa abrir o edital. Não precisa abrir o edital, só que ok. ela precisa estar inscrita, ela precisa apresentar uma proposta. Ok. Então, assim, o Conselho, de qualquer forma, está fiscalizando essa instituição, seja pelo edital, ou seja, só pelo saldo sensibilizado, que a gente diz, né, Os que é o valor, 25%. o valor que vem, todas essas instituições elas precisam. Então, há um controle muito rigoroso para quem vai receber o dinheiro destinado do imposto Eu de não renda. consigo compreender, sinceramente, até hoje, como com esse trabalho de conscientização, tanto nosso da imprensa, né, não só aqui da casa, mas de toda a imprensa, e dos contadores, enfim, de todos vocês que trabalham nisso, das pessoas não destinarem ainda. Porque é um dinheiro que vai para Brasília, vai embora. Ele vai embora de qualquer jeito. Ele vai. E é mais eu importante. acredito que teve uma época, a gente até falou, se não me engano, com a Silvia Balbino,
que é a questão, não vai cair no leão. É isso que eu ia como é que falar, na malha fina. Na malha fina. Não vai cair. Vai cair na malha fina? Não vai cair. Fiquem tranquilos. E assim, né? E é de tal importância que nós fazemos esse trabalho durante o ano todo, de janeiro a dezembro, né? Divulgando, falando da necessidade, claro. mostrando. A Associação Comercial tem reuniões nas distritais, que são com os diretores, para divulgar as instituições. Vai sempre um representante, um presidente da instituição, falar do trabalho, porque são trabalhos, né, belíssimos e que tem pessoas muito sérias por trás. Então, há necessidade, sim, dessa destinação desse recurso. Não tem o que falar, né? Vocês estão dando a cara aqui, foi divulgado na imprensa e vai ser muito divulgado, com certeza. Eu fico só espantado com essa... Né, as empresas e as pessoas físicas podem doar muito mais, é muito pouco. Eu não tinha feito essa conta da divisão, de 100 e poucos mil por ano, gente. E não são para todas, né? Assim, é isso. São as que têm instituições de acolhimento. Tem instituição que pega bem menos, né? Pega 30, 40 mil. Aí, se você for ver, porque não é só alimentação, tem os profissionais. E hoje, o custo maior de uma instituição é a folha de salário, né? Recursos humanos. Então, assim, a gente tem que colocar na ponta do lápis. 30 mil, Anual. como que é? Né? 30 mil anual. Isso é problema. Ô, Lu, as pessoas, elas podem fazer destinação para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Isso. Então, só para a gente entender, vai para o fundo, né? E vocês fazem a destinação e o acompanhamento também. Isso. Portanto, isso acho que está claro, né? Agora, qual que é o trabalho de vocês com os conselheiros tutelares? É uma coisa tem a ver com a outra? E a rede protetiva? Tá. É assim. Como é que trabalha o CMDCA com essas duas? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo até para a gente poder saber mais sobre o trabalho. E a gente volta na sequência, conversando aqui sobre o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e sobre todo o trabalho, tá? A gente volta em instantes, até já. O Hemocentro de Ribeirão Preto trabalha para salvar muitas vidas através da doação de sangue, mas não conseguirá sem sua ajuda e seu apoio. Convide seus amigos e familiares para doar sangue e garantir que mais vidas sejam preservadas. Agende sua doação pelo site hemocentro.fmrp.usp.br. Mais informações pelo 0800 979 6049, de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas. O Hemocentro de Ribeirão Preto conta com a sua ajuda. Estamos de volta com o Estúdio Tati especial de final de semana. Obrigado pela sua audiência, espero que esteja gostando. Nós estamos falando hoje da nova diretoria do CMDCA, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, dos direitos da criança e do adolescente, com a Luciana Pasqualin, assistente social, diretora de operações do Observatório do Livro e Leitura e presidente do CMDCA. E também a Célia Moura Simões, que é assistente social, coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social da CIRP e também membro da mesa diretora do CMDCA, primeira secretária do CMDCA. Como é que é esse trabalho? Eu fiz antes do intervalo uma questão para ambas, com a relação ao CMDCA, os conselheiros tutelares, que você deve falar sobre os conselheiros tutelares, e sobre a rede protetiva. Como é que é há um vínculo? Ou o CMDCA também ajuda nos dois? Por favor, me ajudem. Tá. Eu acho que a Célia podia contar um pouco sobre a rede protetiva, né? Porque aí está o CMDCA dentro, os conselheiros tutelares também dentro, e depois a gente desce falando dos conselheiros. Célia, como é que é essa? A rede protetiva é um espaço onde todos os serviços do município que atende criança e adolescente participam. Então, Secretaria da Saúde tem o seu representante, a Secretaria da Assistência Social, as coordenadoras de CRAS, de CRES, o Judiciário,
Defensoria Pública, Secretaria da Educação, Cultura, então, esporte, né? Todos os serviços. OAB? A OAB tem um representante uma cadeira no CMDCA. Ok. E o CMDCA também está na rede. Conselho Tutelar. Então, é um momento onde cada um apresenta o seu atendimento e as demandas e as necessidades e falhas também. Porque nós acreditamos que o trabalho, para ele ser eficaz, para ter êxito, ele tem que ser junto. Então, todos têm que estarem unidos. A Secretaria da Educação conversar com a Secretaria da Assistência. A Secretaria da Assistência conversar com a Secretaria da Saúde. Porque aquela criança que sofreu uma negligência, que foi vítima, teve seus direitos Ceifados. né? Até porque a gente tem que explicar, nós não explicamos antes, talvez muita gente não saiba o que é a rede protetiva. Então, a nós rede estamos falando protetiva das é para causas, né? isso. A gente precisa falar também o que é a rede O protetiva. que é a rede protetiva? É um espaço para fortalecer esse serviço que atende criança e adolescente. E porque aquela criança, às vezes ela foi atendida no Conselho Tutelar, mas ela também já teve um momento na Secretaria na Educação, que ainda não chegou. E por quê? Como que foi? Né? Quais são as principais causas, né, de acompanhamento da rede protetiva? Maus tratos? A rede protetiva ela não atende. A rede protetiva é uma união dos serviços que atende a criança e adolescente no município. Tá, mas no caso, o que é mais discutido, qual é a situação mais complicada para a criança e do adolescente? Todas são complicadas, Todas? né? Todas. A Quais? criança que está fora da escola, por que ela está fora da escola? É bem abrangente. Claro, uma criança que está fora da escola vai envolver o quê? Só a escola? Não. Envolve a saúde mental, envolve a Secretaria da Assistência, envolve a cultura, porque às vezes a mãe sai para trabalhar, se ela não foi na escola, no outro período onde ela fica, o que tem, o esporte. Então, são todos. Então, é uma junção de todos os serviços que atende a criança e adolescente. E esse ano, a mesa diretora, nós já conversamos, nós queremos fortalecer essa rede com capacitação para os profissionais que estão atendendo essas crianças e adolescentes, capacitação para os conselhos tutelares, porque nós precisamos, né, de fortalecer, de dar autonomia para esses profissionais. Só a assistência social não daria conta? Não. A Secretaria da Assistência Social? Não, porque a Secretaria é um conjunto, né? Então, a Secretaria da Assistência Social é a família, concorda? Então, a Secretaria da Assistência Social atende, mas essa criança não está indo na escola. Por quê que não está indo? Será que a culpa é realmente dos pais? Será que é negligência dos pais? Ou ela não está indo porque a mãe sai de madrugada para trabalhar, não tem ninguém que leva, às vezes ela quer ficar na rua porque não tem ninguém, não tem um responsável, também não tem vaga no centro de convivência e fortalecimento de vínculo, ou essa criança ela tem algum diagnóstico intelectual e ela não está conseguindo ficar na escola. Então, assim, todos os serviços, eles têm que trabalhar juntos. Complexo, hein? Muito. E com relação aos conselhos tutelares, Lu? Tá. O Conselho Tutelar, são pessoas que são eleitas, né? Então, a sociedade civil, a comunidade que elegem os conselheiros. Hoje, em Ribeirão, nós temos 3 conselhos, e cada conselho tem 5 membros. Então, hoje, a gente tem 15 membros, 15 conselheiros tutelares. E o papel deles é realmente de fiscalizar quando um direito da criança ou do adolescente é negligenciado. Então, se é uma falta de vaga na escola, se é uma violência doméstica, se é uma agressão, uma violência sexual, psicológica, enfim. Então, o Conselho Tutelar ele é sempre acionado quando há uma lesão mesmo do direito da criança e do adolescente, né? Quando aquilo não é garantido, esse direito da criança e do adolescente. Então, esse é o papel dos conselheiros. E aí, é isso que a Célia diz.
O conselheiro tutelar, então, ele tem que atuar dentro dessa rede protetiva ou junto à rede protetiva, muito para pensar todos os serviços e entender como as coisas acontecem. Então, é o judiciário que está junto nessa rede protetiva, o conselheiro tutelar, ele também vai discutir com o judiciário quando acontece um caso de violação de direitos da criança, e essa violação pode tanto ser por parte da família, como pode ser por parte do Estado. Então, se a prefeitura não oferece vagas para a criança dentro de uma escola, esse conselheiro ele é chamado para atuar nisso, né? E aí ele vai dizer o que tem acontecido e vai acionar os órgãos competentes para a questão. O conselho tutelar ele não vai atender a criança ou adolescente ou a família, ele vai identificar a violação do direito e ele vai encaminhar para os serviços, para os atendimentos. E aí, esses serviços estão representados nessa rede protetiva, que vão discutir, então, quais são os encaminhamentos daquela violação de direito. A violação de direito, muitas vezes, ela é coletiva, né? Então, não é só para uma criança, existe, óbvio, né? Mas tem muita violação de direitos que um posto de saúde tem feito o atendimento adequado para a mãe que é gestante. Isso é uma violação de direito da criança vindo ao mundo. Então, olhar para esse serviço de saúde, essa escola que não atende adequadamente, crianças estão em evasão escolar muito alta. Não vem da criança, mas vem do ambiente que acolhe. Então, o conselheiro tutelar é chamado para esses momentos. E aí... São muitas atribuições, né, do CMDCA para com os conselhos tutelares, isso, né? Porque... auxiliando, né, os conselheiros, o papel do conselho para os conselheiros tutelares, então, essa eleição, né, promover a eleição dessas pessoas e também de acompanhamento desses conselheiros, dessas pessoas, que é isso que a Célia disse. A gente agora vai iniciar já uma proposta de formação, assim, para que a gente possa ser sintonizado com o atendimento, porque é isso, a problemática é tão grande e que se as pessoas, os serviços que envolvem todo o atendimento da criança e adolescente, se elas não estiverem em sintonia, compreendendo e cada uma atuando no seu papel, isso se torna muito mais complicado e muito mais difícil. E aí sim o CMDC é isso, que é de articular essas políticas e também de crescer e facilitar, então, uma formação, um entendimento, para que as coisas possam fluir de uma forma mais... A frente, acredito que tem o seu plano de ação, atuando com o mesmo objetivo, né, o mesmo norte. Qual vai ser o seu plano de ação? Está em prática o seu plano de ação municipal? Então, quando a gente assume uma cadeira do conselho, a gente não desconsidera aquilo que vem historicamente. A gente vai colocar o seu jeito, o seu pensamento, isso é óbvio, aquilo que vem de trás. Mas, junto, né, com a mesa diretora, porque a mesa diretora do conselho é formada, então, pelo presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. Ele é paritário, então, eu e a Célia somos representantes da sociedade civil. Nós temos a vice-presidente e a segunda secretária, que são representantes... Quem é a vice-presidente? A doutora Márcia Mota, que é da Secretaria da Saúde, e Cultura como... Bárbara Fabro. Minha amiga jornalista. Isso. Então, e ela é a segunda secretária. Então, juntas, a gente, é a primeira vez que acho que são... uma mesa linda. Potente, né? Muito. E também está discutindo lá. E aí, então, a gente já dialogou sobre isso. E aí, quais são nossas ações? Essa questão dos editais, das instituições, isso é uma coisa que é padrão. Outra coisa que a gente está extremamente importante, diagnóstico, sobre a situação e a realidade da criança e adolescente no município. Contratação desse levantamento, desse estudo, que seja prioridades para que a gente atue, para que o Conselho... Esse panorama, né? Muito diferente. Exato. O tempo, posso chamar de plano de ação ou não? Essa pesquisa vai ser entregue? Com a licitação, a licitação, a abertura da licitação, agora vai. A gente calcula que durante 8 meses, que lá para o novembro, a gente vai estar com esse estudo, com esse plano, para já atuar no próximo ano dessa forma. O mandato da diretoria? 2 anos. 2 anos. Isso. Como é que é formado? Você falou de 4 mulheres, né? Mas como é que vocês formam, né? Exatamente a diretoria?
ela é votada, é uma ok. Então, a prefeitura e conselheiros do poder público. Então, um representante da saúde, um representante São social. 9 representantes do governo e 9 representantes da sociedade civil. Então, para cada secretaria está lá representado. Da sociedade civil tem a OAB, a universidade, a CIRP, 2 instituições, né, 2 organizações civil, enfim, 9 pessoas que estão compondo ali. E aí a gente, conselheiros, 18, né? Conselheiros, 18 conselheiros. Eles votam em 4 pessoas para ser a mesa diretora. Então, houve uma eleição na semana passada, que foi quando a gente, então, fomos nomeadas aí a mesa diretora. A gente está um pouquinho distante da tal da pandemia já, e espero que a gente fique bem longe. Né? Bem longe disso, a gente esqueça isso. Se esquecer, não vai, né? jamais. Né? Mas houve muita diminuição na doação pós-pandemia? Ou o que fez, e se fez, a diminuição da verba destinada para o CMDCA? Eu não lembro, mas com certeza houve sim uma diminuição. Por conta da... Até por conta... as pessoas também, né, perderam o emprego, foi uma situação difícil. Isso. As empresas também tiveram dificuldades, né, no período de pandemia. Então, tudo isso fez com que atrasasse ou que as prioridades... Algumas empresas fecharam, né? Então, isso atrasou o repasse. E só pegando, Caparelli, voltando um pouquinho no Conselho Tutelar que a Luciana estava falando, é importante dizer que o CMDCA ele quer fortalecer também o trabalho dos conselheiros. Então, quando nós falamos em capacitar a rede, também entender a função do Conselho Tutelar, né? Como a Luciana disse, o Conselho Tutelar é a garantia dos direitos da criança e do adolescente. E tem alguns, vou falar secretaria, alguns, né, que não entendem o papel do Conselho Tutelar. Então, nós queremos fazer esses profissionais entenderem qual que é o papel do Conselho Tutelar, fortalecer o Conselho Tutelar. Nós vamos agendar uma reunião com o secretário da Assistência Social, porque a lei diz que cada 100 mil habitantes tem que ter um Conselho Tutelar. Nós temos 700 mil habitantes, aí, um pouco mais, e nós temos 3. É claro que nós não vamos falar que aqui precisa de 8 conselhos tutelares. Não, mas precisa ter mais conselho tutelar, né, mais conselheiros. Então, essa também é um trabalho que nós, no nosso plano de ação, está o fortalecimento desses conselheiros, para que eles também tenham estrutura, condições para trabalhar. O que a prefeitura pode? Prefeitura, Secretaria da Assistência Social. Eu estive com o Júlio Balieiro, que é o novo secretário da Assistência Social. Sim, está com muita boa vontade. E se mostrou muito aberto, muito receptivo a ter novas atitudes. O que precisa, né, para haver um casamento perfeito entre assistência social, que eu acho que é fundamental nesse processo de vocês, né? Você falou da educação, da saúde, da cultura, enfim, mas eu acho que a assistência social tem que ter um casamento perfeito. Falta alguma coisa? E o Júlio não está aqui de corpo, mas a gente, talvez, quem sabe, né, assista, ou alguém possa dizer para ele qual o seu sentimento, né, de vocês, na verdade, você como presidente, para com o CMDCA. Sim. O CMDCA e o Conselho Tutelar, eles estão ligados administrativamente à Secretaria de Assistência Social. Okay. Então, apesar de sermos órgãos autônomos, então o CMDCA tem as suas decisões, ela não se baseia na decisão da Secretaria, ela é autônoma nas decisões, e o Conselho Tutelar também. Porém, administrativamente, por lei, nós estamos ligados à Secretaria de Assistência. Okay. Então, todos os custos que o CMDCA tem, todo o pagamento, folha de pagamento, estrutura física, carro, todas as coisas que o Conselho Tutelar precisa, ele tem que ser mantido pela Secretaria de Assistência Social. Tudo via Secretaria. Isso. Ok. Então, Vocês ocupam o prédio da SEMAS, inclusive, também ou não?
Hoje a gente está porque a gente teve um problema na casa que... ok, mas existe uma casa do específica CMDCA. do CMDCA e existe uma casa específica para os conselheiros tutelares. O que a gente precisa é de uma boa estrutura, né? E isso tudo tem custo. Então, acho E vocês têm uma boa estrutura? O CMDCA tem uma boa estrutura? Até tinha, mas aí agora teve um roubo na casa e aí então precisou roubar a fiação. Então, por isso que a gente agora está temporariamente dentro da Secretaria de Assistência Social. Mas está prevista a reforma. Já tem uma licitação para alugar um outro imóvel. Também para a gente ir. Então, isso a Secretaria oferece para a gente, então está tudo bem. A questão mesmo são com os conselheiros tutelares, né? Então, por isso que a gente precisa. Então, assim, o secretário Júlio, ele está muito aberto, né? Ele foi na nossa posse e está muito aberto, claro, para que acerte. Mas isso depende de recursos financeiros. Então, a gente não sabe como isso vai ser, né? Às vezes o próprio secretário tem essa disposição, mas não tem a verba suficiente para que isso aconteça, né? Então, é isso que a gente precisa cobrar. E aí ver quais são as prioridades aí do novo porque prefeito pode ser nesse boa sentido. vontade do CMDCA, boa vontade do secretário, porém, na pasta da assistência não tem o recurso. Então, nós temos que entender isso também. Mas que vai ser levado às necessidades para o secretário, nós vamos levar. É por isso que vocês estão correndo, né? Por isso que vocês já estão em campanha, vamos dizer assim, divulgando o trabalho para poder arrecadar. Porque, sinceramente, acho que não vai ter recurso, né? Que eu saiba, não sei. A gente não sabe, mas é por isso que a gente Espero que sim. Júlio, ajuda a gente aqui, hein? Mas... Então, por isso que a gente também está agindo com as outras questões que a gente dá conta de fazer. Então, que nem esse estudo, era um recurso que já vinha do ano passado, que dá para a gente fazer e, a partir daí, pensar as políticas públicas, a questão da formação, da rede protetiva e dos conselhos tutelares, né? Então, aquilo que a gente consegue fazer sem a necessidade de um recurso extra, a gente já está no nosso plano de ação e já estamos agindo em relação a isso. Alteração da própria lei do CMDCA, alteração da própria lei do Conselho Tutelar, que são coisas, ajustes que tem que ser feito naturalmente, porque é isso, né? São os anos, isso tudo vem do Estatuto da Criança e do Adolescente, que já fez mais de 30 anos, né? A lei também é criada logo depois do Conselho, do Estatuto, acho que ela teve uma reforma um pouco atrás, mas faz já um tempo. E as coisas vão evoluindo, vão mudando. Os próprios tipos de serviço de atendimento à criança e ao adolescente também isso vai mudando, né? E aí não precisa de dinheiro para a gente alterar uma lei, para a gente organizar a casa, né? Sim, lógico. Então, isso a gente já está fazendo. Mas assim, Caparelli, Ribeirão tem excelentes profissionais. Nós temos excelentes profissionais da Secretaria da Assistência, né, Luciana? Sim. Da Educação, da Saúde, pessoas que realmente acreditam na causa, que são militantes. Então, eu acho que tem tudo para dar certo, né? A gente não pode esquecer de quem realmente está lá na ponta. Não tenha dúvida. Porque aí pode ter qualquer gestão, Não tenha dúvida. que é quem está lá, é o a gestão servidor entra, a gestão municipal. sai, mas o servidor está lá. Mas E eles são excelentes. Um ponto importante que você disse é o seguinte, tem que dar continuidade. Sim. Né? Isso. O que está dando certo tem que dar continuidade, que nem sempre acontece quando se é governo. Sim. Quando você é governo, você deixa o que o outro fez e começa a fazer o seu tipo de trabalho. CMDCA não age assim. Não, nem pode pensar nisso. Tem que dar uma sequência. Nem podemos. Né? Sim. Porque vocês têm salário, aliás? Não, somos voluntários. Nosso Entendeu? salário Eu é perguntei- quando dá certo. Eu perguntei para É nosso perguntar, porque eu maior já sabia. Então, assim, se vocês são voluntárias, se vocês são abnegadas e estão doando um tempão, agora, por exemplo, hoje nós estamos gravando isso daqui numa quinta-feira, 4h20 da tarde. Vocês estão aqui. Isso, né? a gente faltou lá do serviço onde a gente Isso. tem renda para vir aqui. Fazendo a doação do tempo de vocês Sim. para poder... Porque nós acreditamos, né? Então, É isso por isso aí. que nós estamos aqui, porque nós acreditamos. Bem legal. Nós vamos voltar a falar, nós temos mais 10 minutos ainda, 9 minutos. Vamos falar um pouquinho sobre o 18 de maio. Estamos nos adiantando um pouquinho, mas acho que vale a pena a gente lembrar. Porque nós já do- começamos a organizar, do então Maio por isso. Já começou? Maio Laranja, né, Luciana? Nós estamos em Acho que a fevereiro, Célia pode gente. contar, porque ela é da Fica à organização. vontade. A Célia faz tudo, viu? Tá. Ela está em Quer que eu todos conte? Porque você fica uma... Não, a Não, Luciana é vai que falar, ela por organiza favor. tudo. Não, por favor.
Maio tem a campanha do mês, né? Maio Laranja, que é referente à campanha da violência sexual, né? Então, contra a violência sexual. Tá. Então, é um mês muito importante para quem trabalha na área da infância e juventude, né? Então, é um marco para a gente mesmo, o mês de maio. Então, isso para a gente é muito importante. A gente já começou num planejamento. Geralmente, isso também é feito em parceria com outras instituições, com outros órgãos. Então, junto ao Conselho Tutelar. Aí tem o pessoal da... junto à Rede Protetiva. E a doutora Márcia Mendes, que é a juíza do trabalho, tem o fórum, ela é coordenadora do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, também estará conosco. Até eu vou sugerir para você chamá-la aqui. Márcia já esteve com a gente muitas vezes, é uma amiga. Pode vir para divulgar junto com a Ótimo, Luciana. vamos fazer sim. Quando for mais próximo, né, Luciana? Abril, para estar divulgando o evento que nós faremos. Rede Protetiva com o Dr. Caio, a juíza Márcia A Rede Mendes. Protetiva da Mulher, que é do Dr. Caio. Rede Protetiva da Mulher com o Dr. Caio. Isso, doutora Márcia Mendes, é o Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil. E aí, acho que é importante a gente falar dessa relação, né? Porque o Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil está junto com outros órgãos na questão da violência sexual. Porque muitas adolescentes vão para o trabalho se prostituindo, né? Então, quando a gente... há um trabalho infantil de prostituição. Então, por isso que, nesse momento, a questão do trabalho infantil e do abuso sexual, eles estão ligados, né? Então, é por isso que elas estão Desculpa, juntas. você entrou numa questão que eu não sabia que você ia entrar, mas vocês são gabaritadas para falar nisso. Existem muitos casos de prostituição e de abuso sexual? Sim, existe. Muitos. Infelizmente, existe. E aí Inclusive com prostituição, você está dizendo? Com prostituição. Meu Deus. Com prostituição. E aí você consegue perceber que a rede, como ela está interligada, se os profissionais, uma secretaria... Isso você está dizendo de Ribeirão? Sim, Ribeirão. É assustador, né? E a doutora Márcia, ela coordena esse fórum. Nós temos reuniões mensalmente. E é um empenho, né, para estar realmente assim, divulgando e em parceria com os outros serviços. Bom, então tá. Então a gente vai combinar com a doutora Márcia. Já quero ela aqui, já pode avisar que a gente vai Doutora falar. Márcia Luciana Pasqualin, para estar divulgando o evento em parceria. Já está fazendo a minha bancada. Tá vendo? Olha isso. Minha facilitadora, minha produtora facilitadora. Eu estou sugerindo. É que assistente Ótimo, social é um ótimo. pouco assim, viu, César? Ótimo. Assistente Isso. social é assim, vai Fica articulando de um tranquilo. jeito, de Tô um brincando. lado. Muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Obrigada. Vamos falar de novo, só para a gente finalizar, então, a questão do CMDCA e da doação. Há uma campanha, esperamos que todos possam se engajar, né? Nós estamos fazendo a nossa parte aqui, que é de conscientização, se assim a gente pode dizer, de todos nós. Seja empresário, vai doar um pouquinho, né? Vai doar um montão. Até, empresas podem doar até... Acho que são 20%, eu não me lembro, acho que ou 12%. Tá. E aí, pessoa física, 8%. Bom, no site da Prefeitura... Tem tudo. Tem tudo lá. Isso. ribeirãopreto.sp.gov.br barra... CMDCA. Aí vai lá no CMDCA. Tem um linkzinho. Tem isso, todas as instituições. Se tiver dúvida, pode ligar no conselho, falar com a Lívia, que é a técnica do CMDCA, que ela vai estar explicando. É uma pessoa, uma profissional excelente, pode estar recebendo a pessoa lá. Ou então para nós, eu quero falar com a presidente, quero falar com a secretária, nós estamos à disposição. É uma coisa muito fácil, gente. É muito fácil fazer a doação, né? Se tiver alguma dúvida, procura o contador, né? O seu contador, e todos nós, esperamos que todos tenham, porque eu não sei fazer nada sem a minha contadora. E nós podemos ir até a empresa, viu? Está explicando, né, Pode Luciana? até empresa. Eu tenho certeza que até lá vocês vão fazer palestras, vão fazer muita divulgação com certeza, disso. Com certeza. Né? Para que as pessoas fiquem conscientizadas. O dinheiro vai embora para Brasília, gente. Né? Não vai se perder, mas ele vai embora. Já foi destinado. Sim. Ele já tem uma destinação. Vamos fazer um caminho, eu ia dizer um caminho suave, eu ia voltar na minha cartilha lá de escola. Mas vamos fazer um outro caminho, né? Destinar para as entidades aqui de Ribeirão. E quantas são? Quantas que precisam, né? Mas quando a criança vai para a escola, quando não tem prostituição infantil, quando não tem, quando a criança tem uma saúde de qualidade, o caminho fica suave, né? É isso aí.
Bom, gente, eu quero agradecer, Luciana, e desejar para você, neste momento, né, que ocupa a cadeira de presidente, mas para toda a diretoria e todos do CMDCA, tenho certeza que eu estou falando aqui, né, em meu nome, mas estou falando em nome de todos os outros apresentadores da casa também, e depois, se a gente pode ajudar a provocar, né? Tenho certeza que o Morandini, o Chico Ferreira, enfim, todos os nossos apresentadores aqui podem fazer um pouco, disseminar isso um pouquinho, para que, né, as coisas fiquem melhores, né, Célia? Que a nossa situação, que a nossa cidade possa ser desenvolvida através das pessoas, né, que somos todos nós, e as crianças e os adolescentes são o nosso futuro, né, com um pouquinho mais de qualidade. Obrigado por ter vindo. Nós agradecemos e agradecemos a confiança. E vamos contar com vocês durante o ano de 2025. Porque tem que ter confiança, né? Muito obrigada. Tem que acreditar, Sim, né, no projeto de vocês, sem dúvida nenhuma. Lu, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, acho que é um espaço importantíssimo para a gente falar e chamar toda a sociedade civil mesmo para estar junto, para participar. No próprio site do CMDCA tem os dias das plenárias, das reuniões, ele é aberto à comunidade. A sociedade pode participar, inclusive, das reuniões. Isso, a gente tem então, a mais próxima... pessoas podem chegar. Participar. Inclusive, segunda-feira, às 14 horas, tem a plenária. Vai ser lá na ESCOL, na Casa do Contabilista. Legal. Bom? Maravilha, obrigado mais uma vez e nós vamos ficando por aqui agradecendo a sua audiência e nós voltamos no próximo domingo aqui no Estúdio Tati Especial. Um abraço a todos, boa semana.